Shalom, irmãos! E aí, como estamos? Tudo na paz? Estamos aqui no momento de pastoreio. Você sabe, esse é um tempo para a gente ler a Bíblia, conversar um pouco sobre a Bíblia, aplicar a nossa vida. A gente também louva, a gente adora o Senhor e tem um tempo de oração. Quais são os seus motivos de oração? Como é que está a sua vida? Você tem conhecido o Senhor e o seu amor? Vamos começar adorando a Deus? Então vamos lá, que Deus nos use agora cantando juntos ao Senhor. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu um novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. O meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus.
grato por tudo que tenho. Um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah, eu, yeah, yeah, eu, yeah, yeah. Você sabe que a gente, nesse tempo de pastoreio, a gente tem lido a Bíblia toda, desde o começo, e a gente está agora no livro de Juízes, no capítulo 2. Então, se você tiver aí a Bíblia perto, tiver fácil, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, a gente vai lendo e vai comentando aqui o que Deus fala para nós nessa porção das Escrituras. Esse texto relata o momento em que Josué morre e as consequências dessa morte de Josué. Veja como o texto explica para nós a palavra. Diz assim, a partir do versículo 1, tá? Juízes 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, não invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também disse eu, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim. Boquim é a palavra hebraica que significa choro.
e eles sacrificaram ali ao Senhor. Deus está dizendo, olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu não pretendo revogar a aliança que eu tenho com vocês, mas a relação da gente está complicada, porque vocês me traíram. A gente fez um acordo. O acordo era, eu ia dar a terra para vocês, e abençoar essa terra e fazer vocês prosperarem nessa terra. Mas vocês precisam expulsar os habitantes dessa terra. E, no entanto, vocês fizeram acordos com eles. E aí, como é que fica a nossa relação? Esse texto é Deus questionando se eles ainda estão na aliança. Deus está dizendo, a minha aliança está de pé, eu não mudo. Mas a de vocês está de pé? Porque pela prática de vocês não revelam ter um relacionamento comigo. Mas pelo contrário, vocês simplesmente deixam para lá as coisas que a gente acordou entre nós. E eu estou triste. Eu vou fazer uma coisa com vocês agora. Eu vou deixar esse povo que está aí, vocês fizeram acordo com eles, e esse povo vai se tornar adversário de vocês. Eu sei o futuro, vocês não sabem. E tem mais. O Deus desse povo vai se tornar para vocês uma armadilha que vai conduzir vocês a perder. Eu sei o futuro, vocês não sabem. Eu tinha protegido vocês com a aliança. Se vocês fossem fiéis, vocês estariam seguros. Mas a infidelidade de vocês está levando vocês a consequências desagradáveis. Eu não queria isso para vocês. Essa primeira parte que a gente leu é Deus então confrontando Israel com a sua desobediência e com a sua incapacidade de ser fiel. A gente encontra tantas vezes Deus fazendo isso na Bíblia. Por que será? É porque nós somos assim, não é, irmãos? Nós temos uma dificuldade tão grande de permanecermos firmes na aliança que a gente fez com Deus, de continuarmos assim, obedientes e com vontade realmente de cumprir os propósitos de Deus, as promessas de Deus, para nós mesmos. Veja, quando Deus faz aliança, quando Ele fala para nós, mesmo que as coisas pareçam difíceis, não é para o nosso mal. É porque Deus sabe o futuro, Deus sabe o que de melhor pode nos acontecer no futuro. Então, para nos proteger, é que ele coloca uma série de obrigações, de instruções, de normativas para nos proteger. Vou imaginar aqui uma situação hipotética só para você perceber. Imagine um homem que se casa com uma mulher, ali no altar eles fazem votos, eles se consagram e vão ser felizes. Mas aí, aquele voto que foi feito, de repente o homem está ali no casamento e ele se enamora de outra mulher e resolve trair sua esposa. A Bíblia diz, não adulterarás. Por que Deus diz isso? Porque Deus sabe que quando um homem faz um negócio desse, ou uma mulher faz um negócio desse, está destruindo o casamento e está destruindo a sua própria vida. Qual vai ser as consequências, ou quais vão ser as consequências de um ato como esse? Então Deus não diz para a gente não adulterar por rigor, por puro moralismo, mas porque Ele sabe no nosso futuro as consequências trágicas desses descaminhos quando a gente desobedece. Então a palavra do Senhor, na verdade, é a grande garantia da nossa felicidade e de uma vida boa sobre a terra. É a obediência ao Senhor por amor, não por imposição ou por obrigação, mas por amor a Deus, por relacionamento com Deus que guarda, que protege a nossa vida e que nos abençoa por toda a eternidade. Mas o texto então continua falando agora sobre a morte de Josué. Diz, havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Você vai lembrar que no livro de Josué, então eles pegaram o território e depois, por sorte, eles dividiram as heranças e cada tribo então está indo para a sua própria terra. Versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Você lembra de Josué 24? Quando ele junta todo o povo, ele está agora
todo mundo com as posses da terra. Então ele vai se despedir dessa governança do povo e ele diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês façam o que vocês bem entenderem. E então o povo grita uma só voz ali num momento muito emocionante, também nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pois bem, o texto está dizendo que o povo de fato, enquanto Josué estava vivo, servia ao Senhor. Todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, aquela geração de líderes que tinha no deserto crescido e tinha se tornado líder na tomada da terra prometida, foi uma liderança fiel ao Senhor. E eles continuaram adorando e servindo ao Senhor, mesmo depois da morte de Josué. Versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, todo mundo terminou morrendo, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Veja que o que Deus tinha dito agora começa a se cumprir. Ele deixou aquele povo, eles fizeram aliança, então deixa aí. Mas esse povo e os deuses deles se tornaram uma armadilha. E essa geração, que não foi a geração que veio do deserto, mas é a geração que nasceu já na terra prometida, essa nova geração, eles não conheciam os feitos do Senhor. Então aqui fica um recado, é um recado muito claro sobre a igreja. A igreja é feita de passado, presente e futuro. Os que nos antecederam deixaram para nós um legado que a gente pode pegar e a gente pode aproveitar e aprimorar, aperfeiçoar. E com os desafios da Bíblia, a gente pode tentar viver de forma fiel ao Senhor. Mas sem se esquecer do futuro. A geração que vem depois da gente, ela precisa ser alcançada pelo Evangelho. E isso não é só você criar os meninos vindo para a igreja e tal, como se fosse apenas uma herança familiar. É muito mais que isso, mas muito mais. A gente está falando de igreja. Então, a gente pensar nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens, para serem alcançados pelo Evangelho. Não estou falando só os que estão na igreja, mas estou falando os que ainda não estão. E a gente ir em busca deles, a fim de que eles se consagrem, conheçam e vivam para o Senhor, é mais do que necessário, é urgente, é uma emergência. Estive na Europa alguns anos atrás e eu fui até a Escócia. E conheci no norte da Escócia muitas igrejas. Eu fiz um tour por várias igrejas ali, muitas delas fechadas e os templos para serem vendidos. E as que não estavam fechadas, que eu conheci, eram igrejas que estavam só com pessoas idosas. Uma delas tinha 14 pessoas apenas. Das 14, a mais nova tinha 65 anos. Todas as demais tinham muito mais que isso, tinha gente até com mais de 90 anos. Então aquela igreja, ela não tinha a próxima geração. Fico imaginando o que aconteceria se aquele povo ali falecesse. Quantas igrejas, elas morrem porque não alcançou a juventude, a infância da sua própria geração. Versículo 12 diz: deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Agora a gente está falando de adultério espiritual, porque eles abandonaram o Senhor. E a gente pode falar sobre isso, né? Quantos filhos nossos mesmo,
que a gente teve, que a gente consagrou ao Senhor, que abandonam também a igreja, abandonam os caminhos do Senhor, preferindo o mundo. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Interessante, né? Se acendeu justamente contra o povo da aliança e os deu na mão dos seus espoliadores. Agora, aqueles que eles tinham feito aliança, aqueles povos agora se tornaram os adversários, como ele tinha dito, que os pilharam e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a ele. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Veja, Deus realmente os entregou às suas próprias escolhas. E ao entregá-los às suas próprias escolhas, eles ficaram sem a boa mão de Deus para dar vitórias, para abençoá-los. Imagina se Deus abençoa o desejo pecaminoso nosso, o desejo de independência nosso. Imagina o caos. Imagina se eu, por exemplo, como pastor, invento de querer alguns desejos pecaminosos e digo para Deus, Senhor, me abençoa nos meus desejos pecaminosos. Você acha que seria bom Deus me abençoar nos meus desejos pecaminosos? É isso. Deus tem que não abençoar e tem que ser contra mim. Para me abençoar, ele precisa ser contra mim, não me dando os meus desejos. E, na verdade, às vezes, me atrapalhando nos meus desejos. O que aconteceu aqui? Esse povo abandonou o Senhor, estava seguindo outros deuses. E Deus, então, tirou a sua mão de bênção, atrapalhando eles, a fim de que eles voltassem para o Senhor. Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram ao seu juiz, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. E quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos e por causa dos que os apertavam e oprimiam. Deus é tão misericordioso, porque esse povo estava traindo ele. E, no entanto, ele ainda levantava juízes que os abençoava, tirando a pressão, tirando o mal que tinha vindo sobre eles. Eu fico pensando como Deus é misericordioso conosco, né? Nós somos pecadores e quantas vezes nós estamos longe do Senhor, mas Ele levanta pessoas para nos abençoar e às vezes para nos confrontar, para nos trazer de volta o caminho. O texto diz que eles não viam juízes, mesmo assim a misericórdia do Senhor os abençoava e os levavam a ficar livres dos apertos e da opressão que eles passavam. Versículo 19 explica isso, diz: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, através delas, pôr Israel à prova, se Israel guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Interessante que aquela geração de Josué, pela sua fidelidade, eles conseguiram uma grande vitória e uma hegemonia, uma paz e uma riqueza, uma prosperidade. Agora,
era a geração dos gastadores, estavam gastando a herança, gastando as riquezas, gastando as bênçãos do Senhor e cada vez mais sendo oprimidos. Então Deus dava um suspiro quando levantava o juiz, mas depois que o juiz morria, eles voltavam às suas velhas condutas, voltavam aos descaminhos, gastavam suas riquezas, eram oprimidos de novo, de maneira que chega o texto a dizer que eles não tinham mais nada o que deixar para as próximas gerações, porque eles andaram pelos descaminhos longe do Senhor. Então Deus deixou que aquelas nações vizinhas os oprimisse, os apertasse, para corrigi-los. Versículo 23. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Veja, foi por causa disso que Josué não concluiu aquela obra. Era por causa do que Deus já sabia. Acho que esse texto traz muitas lições, mas muitas lições para nós, não é? Já falei aqui da importância da gente guardar a palavra do Senhor e o que Ele diz. Como ensino, afinal de contas, Deus sabe o futuro. Deus sabe as consequências dos nossos atos. Aqui é bom a gente pensar como eu e você, que já conhecemos o Senhor, somos desafiados por Deus, não apenas a levar o Evangelho a pessoas que são da nossa própria idade, mas a gente precisa aprender como levar o Evangelho, despertar a próxima geração para o Senhor. E isso é muito mais do que só os filhos, isso é alcançar os jovens, as crianças. Eu estou cada dia mais envelhecendo e eu preciso continuar tendo essa conexão e esse coração voltado para alcançar os mais novos. Não é porque eles apenas serão o futuro da igreja, é porque eu só tenho esse tempo, né? Daqui a pouco esse meu tempo passa e o que eu vou fazer, o que eu vou responder ao meu Deus se na minha geração eu deixar um legado que é um legado de apenas a minha geração foi fiel, eu não deixei discípulos do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi subir aos céus, ele estava diante dos seus discípulos e então ele lhes disse: agora vocês indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Depois de dizer essas coisas, ele começou a subir aos céus. Veja que Jesus deixou um recado claro. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é, à medida que Deus nos leva pela vida, aqui, ali e acolá, fazer discípulos. Não é só você ensinar coisas, mas é você pegar corações e guiá-los a amar a Deus mais do que tudo. Ensinar as pessoas, quem tiver ao seu redor, a ter um coração de Deus, voltado para Deus, amando a Deus. Quando uma geração ama a Deus, é fiel a Deus, aquela geração deixa um legado, deixa bênçãos. Mas se essa geração não transmitir essa fidelidade, esse amor a Deus à próxima geração vai chegar, vai pegar o legado e vai gastar e destruir. E vai se, como ele diz aqui, né, se prostituir espiritualmente, servindo a seus próprios apetites, interesses, vaidades, destruindo assim a herança do Senhor. Esse texto faz um alerta, faz um desafio, mas, por último, ele mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Que Deus é esse que poderia simplesmente desdenhar de nós, dizer: cansei, eu não aguento vocês, não tem jeito para vocês? Mas que perseverança é essa? Que bondade é essa? Que insiste, que persiste, não desiste. O Deus que nos quer. Por que Ele nos quer? Como é que eu vou explicar isso? Porque Deus me quer. Eu sei, irmão, que eu não presto. E por que Ele me quer?
Essa bondade de Deus chama-se misericórdia. Ele sente a nossa miséria no seu próprio coração. Então ele se compadece e vem e levanta alguma oportunidade para a gente se recuperar, para a gente se restaurar. Quem sabe hoje, aqui e agora, Deus está fazendo isso com você, lhe alertando, lhe chamando, venha, volte-se para mim. Deus é rico em misericórdia, grande em compaixão, tardio em irar-se. Ele se compadece daquele que está aflito, oprimido, exausto. Aquele que se arrepende e volta, ele estende a mão e cura, e restaura, e fortalece. Voltar para o Senhor. Que beleza, que bondade, que misericórdia do Senhor, não é? Vamos orar? Como é que está a sua vida? Você está com Deus? Tem permanecido firme? Mas queria pedir para a gente orar também pelos enfermos, orar por aqueles irmãos nossos que estão passando assim por uma luta, talvez problemas de relacionamento, ou talvez problemas de alma, né? Aquele desânimo, aquele abatimento que está no coração. Outros com problemas espirituais, já estão apostatando a fé, deixando a fé. Vamos orar, irmãos, uns pelos outros agora. Aproveite, interceda por mim, para Deus ter misericórdia de mim e me encher de amor por Ele. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade e fidelidade expressa nesse texto, porque o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se, assaz benigno, como a Tua palavra diz. Senhor, nós clamamos a Tua bênção, ajuda-nos a desfrutarmos a Tua bênção, a sermos fiéis ao Senhor e ajuda-nos a cumprirmos esse propósito, essa missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, incluindo os mais novos que precisam conhecer o Senhor e viver para o Senhor logo cedo, Deus. Pai, eu venho te pedir que o Senhor nos abençoe, aqueles que estão doentes, aqueles que estão abatidos, quebrados, as pessoas que estão sem emprego, que o Senhor abençoe, pessoas com problemas familiares, desentendimento, rompimentos, com agraves, com o coração talvez ferido, magoado. Meu Deus, traz cura, traz perdão, traz restauração, reconciliação. Faz um milagre em nós, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Mas meu pedido aqui, Senhor, mais importante de todos para mim, Deus, enche o nosso coração de amor por Ti. Faz a gente Te amar e ser fiel a Ti. Ajuda-nos a caminharmos contigo em profunda intimidade contigo, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Que o Senhor te fortaleça e te anime mais e mais. Amém. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em
louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus.